Bilhões em dívidas, clubes à beira do colapso financeiro. O futebol brasileiro movimenta milhões, mas alguns times estão atolados em dívidas monstruosas. Alguns gigantes estão lutando para equilibrar as contas. Outros podem estar caminhando para a falência. E o seu time? Será que ele está nessa lista? Hoje, você vai descobrir o ranking atualizado dos clubes mais endividados do Brasil. Quem reduziu sua dívida e pode respirar aliviado? Quem está no vermelho e corre risco de crise? Quem é o clube mais endividado do Brasil? Os números são chocantes. Fique até o final, porque algumas revelações vão te deixar de queixo caído. Bora conferir quem está nessa lista assustadora. 17º lugar. Fortaleza, 6,6 milhões. O Fortaleza tem uma das menores dívidas do Brasil. Em 2022, devia 33 milhões de reais, mas praticamente zerou os débitos. O clube bateu recorde de receitas, arrecadando 382 milhões de reais em 2023. Transformação em SAF ajudou a reduzir impostos e abrir novas oportunidades de crescimento. Uma das gestões mais eficientes do futebol brasileiro. 16º lugar, Bahia, 50 milhões. O Bahia quase zerou sua dívida com a SAF do Grupo City. Em 2023, o clube devia 300 milhões de reais, mas pagou 258 milhões em apenas um ano. O Grupo City promete investir 1 bilhão de reais no clube ao longo de 15 anos. Resultado: o Bahia está entre os clubes mais organizados financeiramente. 15º lugar, Vitória, 180 milhões de reais. Reduziu a dívida de 233 milhões de reais para 180 milhões de reais. Os principais débitos são 60 milhões de reais em ações cíveis, 30 milhões de reais em processos trabalhistas, 30 milhões na CNRD. Premiação do Brasileirão foi usada para pagar dívidas. O clube busca estabilidade financeira para 2025. 14º lugar, Atlético Paranaense, 231 milhões. Em 2025, a dívida é de 231 milhões, mas pode chegar a 492 milhões considerando compromissos futuros. O clube ainda paga a reforma da Arena da Baixada da Copa de 2014. Vendeu Vitor Roque ao Barcelona por 228 milhões de reais, ajudando nas finanças. Apesar da dívida, o clube segue bem administrado. 13º lugar, Grêmio, 526 milhões. A dívida cresceu 8 milhões. Em 2025, chegando a 526 milhões. O clube assumiu parte da dívida da Arena, pagando 20 milhões de reais ao Banrisul. Só em 2024, o clube teve que desembolsar 4 milhões de reais para o Cascavel, por causa da venda de Bitelo ao Dínamo Moscou. A dívida do Grêmio cresce cerca de 5 milhões de reais por mês. 12º lugar, Flamengo, 562 milhões de reais. Em um ano, a dívida subiu 395 milhões de reais. Grandes investimentos aumentaram o passivo, incluindo 90 milhões por De La Cruz, 147 milhões de reais pelo terreno do novo estádio. Mesmo assim, o clube arrecadou alguns bilhões nos últimos anos. Dívida alta, mas receita ainda maior. 11º lugar, Botafogo, 600 milhões de reais. Reduziu a dívida para 600 milhões de reais em 2024. Pagou 130 milhões de reais em dívidas cíveis e 6,5 milhões de reais de FGTS. A SAF e os títulos do Brasileirão e Libertadores trouxeram 245 milhões de reais em premiação. O clube está em um processo de recuperação financeira. 10º lugar, Palmeiras, 633 milhões de reais.
A dívida aumentou 54 milhões de reais no ano passado. Quase 200 milhões de reais foram investidos na contratação de jogadores. Quitou a dívida com a Crefisa, que chegou a 172 milhões de reais em 2019. Apesar da dívida, o clube tem receitas recordes. Nono lugar, Cruzeiro, 694 milhões de reais. Dívida foi renegociada e será paga em 10 anos. Ronaldo iniciou a reestruturação, agora liderada por Pedro Lourenço. Gestão SAF tem sido crucial para reduzir o passivo. Oitavo lugar, Red Bull Bragantino, 696 milhões de reais. O endividamento cresceu 32% em relação ao ano anterior. A maior parte da dívida está com a própria Red Bull, garantindo mais flexibilidade financeira. Apesar do aumento no passivo, o clube mantém um crescimento sustentável. Sétimo lugar, Santos, 700 milhões de reais. A dívida explodiu de 62 milhões de reais para 700 milhões de reais em apenas um ano. O Conselho Fiscal sugeriu reprovar as contas da gestão anterior. O clube já quitou 113 milhões de reais, mas a situação ainda é preocupante. Sexto lugar, Internacional, 756 milhões de reais. A dívida aumentou 257 milhões de reais em um ano. Principais causas: prejuízos com enchentes, aumento de empréstimos e contratações caras. Mesmo com receitas de 423 milhões de reais, o clube segue no vermelho. Quinto lugar, Fluminense, 823 milhões de reais. Apesar da alta dívida, o clube teve superávit nos últimos anos. Fluminense estuda virar SAF para atrair investidores e aliviar o passivo. Quarto lugar, São Paulo, 886 milhões de reais. A dívida aumentou 220 milhões de reais em 2024. Para tentar equilibrar as contas, o clube criou um fundo de investimentos de 240 milhões de reais. A meta da diretoria é alcançar superávit a partir de 2025. Terceiro lugar, Vasco, 1,1 bilhão de reais. A dívida subiu 350 milhões de reais desde a criação da SAF. O clube tenta renegociar passivos e evitar bloqueios de bens. A situação foi classificada como iminente caos financeiro. Segundo lugar, Atlético Mineiro, 1,4 bilhão de reais. O clube reduziu 700 milhões de reais em um ano, mas a dívida ainda é alta. 593 milhões de reais são do financiamento da Arena MRV. A SAF ajudou no processo de recuperação financeira. Primeiro lugar, Corinthians, 2,3 bilhões de reais. O clube mais endividado do Brasil. 710 milhões de reais são da Neoquímica Arena e 924 milhões de reais de dívidas bancárias e fornecedores. Apenas com juros, o Corinthians pagou 300 milhões de reais em 2024. Para tentar aliviar a dívida, o clube lançou um projeto de doações via Pix e já arrecadou dezenas de milhões. Agora que você viu o ranking atualizado dos clubes mais endividados do Brasil, qual clube está na pior situação? O seu time está nessa lista? O que esses times podem fazer para sair dessa crise? Comenta aí e vamos debater. Se inscreva no canal para mais conteúdos exclusivos sobre futebol.